umas questõezinhas, né, de estatística para nós fixarmos que nós já estudamos nossa teoria. As médias, mediana, moda, distribuição de frequências, desvio padrão, variância, beleza? Então vamos lá, vamos encarar. Bom, questão 1. Da banca São Grandes. Em uma amostra de 5 residências de uma determinada rua, registram-se os seguintes números de moradores em cada uma. Então você está vendo aí, né, as 5 residências, da casa A até a casa E, né? 3 moradores na casa A, 6 na B, 2 na C, 7 na D e 2 na E. Ele quer a variância amostral. Aí é aquilo que eu chamei a atenção e falo com vocês. Cuidado, ele está perguntando o que? Variância amostral da amostra. Em uma amostra. Então, cuidado com isso. Nós vimos que nós temos duas variâncias. A variância, ou variância populacional, e a variância da amostra, ou variância amostral. Beleza? Então, aqui ele está dizendo que é uma amostra. Sei lá, supõe-se que tenha a população de casa era muito maior e coletou-se uma amostra com 5 residências. Sei lá, podia ter 1000 residências, sei lá, 200 residências. Aí pegou-se 5 residências dessa população de 100 residências. Estou supondo. Beleza? Ele quer a variância amostral. Tá? Primeira coisa que nós vimos para calcular a variância amostral, o que precisa, hein? Precisa, para calcular a variância ou a variância amostral, tanto faz. Precisa da média, né? Por quê? A fórmula da variância amostral é aquele somatório dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. Então eu preciso da média aritmética. A média aritmética é dado pela soma dos valores dividido pelo total de valores. Então qual é a média aritmética, né, do número de moradores residenciais? 3 mais 6 mais 2 mais 7 mais 2 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 residências. Então você aqui tem 2 mais 2, 4, e 6, 10, e 7, 17, com 3, 20, dividido por 5, 4. A média aritmética é 4. Tá? A média aritmética é 4. Tá bom? E aí vem a variância amostral, que nós chamamos de S ao quadrado. Lembra S ao quadrado? Tem aquela formulinha. O numerador é um somatório de xi menos x barra ao quadrado, dividido por n menos 1. Aí aqui está, n menos 1. Né? N menos 1. Aonde nesse nosso exemplo, o n é 5, porque nós temos 5 residências. E o que é... Opa, desculpa, o que é xi? Xi são os números que nós temos. Eu tenho um xi igual a 3, um xi igual a 6, um xi igual a 2, um x igual a 7, um x igual a 2 aqui de novo. Então é só você colocar, né, um somatório de cada xi menos a média ao quadrado. Isso aqui eu vou até fazer passo a passo. 3 menos 4, é o primeiro xi 3 menos a média 4 ao quadrado, mais outro xi 6 menos a média 4 ao quadrado, mais outro xi 2 menos a média ao quadrado, mais outro xi 7 menos a média ao quadrado, mais outro xi 2 menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1, 5 menos 1. Cuidado, esse negócio de amostra, de n menos 1, é só para variância. A média, seja a média da amostra, a média da população, divide sempre por n, tá? Falei isso aqui, a média, o negócio de n menos 1 é só para variância amostral. Beleza. Agora, aqui vai ficar a variância amostral, que nós chamamos de S ao quadrado, foi o nosso símbolo, é só ver a aula lá de variância, vai ser 3 menos 4, menos... Estou fazendo passo a passo, que esse é o primeiro, né? Menos 1 ao quadrado, 6 menos 4, 2 ao quadrado, 2 menos 4, menos 2 ao quadrado, 7 menos 4, 3, né, ao quadrado, e 2 menos 4, menos 2, só que a galerinha toda ao quadrado, dividido por 4, que é 5 menos 1. Aqui vai ficar, qualquer número negativo ao quadrado é positivo, então menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, menos 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, menos 2 ao quadrado 4, dividido por 4. Beleza? Então aqui vai ficar 9 mais 1, 10, mais 12, 32, dividido por 4. Que é a mesma se você dividir por 2 em cima e embaixo. Aqui tá certo? 10 com 22, né? Desculpa eu, hein? 9 mais 1, 10, com 12,
22 dividido por 4. Que se você dividir por 2 em cima e embaixo dá 11 sobre 2, 5,5, né? 5,5. Então, letra D de dados, 5,5. Primeira questão, variância amostral, 5,5. Cuidado que se fosse variância populacional, seria 22 dividido por 5, né? Se fosse a variância populacional, seria 22 dividido por 5, que vai dar 4,4. Aqui, ó, vai dar 4,4. Beleza? Então, cuidado, hein? Cuidado. 4,4 seria a variância, ou variância populacional. Como ele quer a amostral, é a letra D de dado, 5,5. Tudo bem com uma 1? Fechou direitinho? Beleza? Lembrou? Então, na 1 serviu aí para lembrar essa teoria de variância amostral. É assim que aparece. Como é que aparece as questões de estatística? Gente, basicamente a continha. Ele vai contar uma historinha, tem uma historinha por trás, a historinha que no caso foram moradores, né, de uma determinada rua, etc, né, tem a historinha, e aí ele vai perguntar uma variância, uma média, o que seja, né? Por exemplo, aqui, tem mais uma história na questão 2. Numa pesquisa de preço de determinado produto, foram emitidos os valores em reais de uma amostra, aliada à amostra, sublinha aí, a amostra, colhida em 6 estabelecimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estabelecimento P, R$5, o preço, né, pesquisa de preços. Estabelecimento Q, R$8, né, de um determinado produto. Então, um determinado produto do estabelecimento R custa R$6, um produto no estabelecimento S custa R$6 também, e por aí vai. Ele quer a variância dessa amostra, a variância amostral, né, variância dessa amostra. Primeira coisa, nós já sabemos o que é. Primeira coisa é calcular a nossa média aritmética dos preços. É a primeira coisa, a média aritmética dos preços. Né? O que você vai fazer? Somar os valores. Vou botar de outra cor aqui. Somar os valores. Né? Somar os valores. Então nós temos os valores 5 mais 8 mais 6 mais 6 mais 4 mais 7, dividir por 6, tá? Ok? Aqui nós temos 6 mais 6, 12, mais 4, 16, 16 com 8, 24, 24 com 5, 29, com 7, 36. Dividido por 6 dá 6. Então a média aritmética é 6, beleza? Show de bola. Variância amostral, né, é a nossa famosa formulinha. Somatório de cada xi menos a média ao quadrado dividido pelo nosso n menos 1. Nossa formulinha, beleza? Os xi são esses. Aqui são xis. Xis são os... O que é xi? Os nossos números. Então tem um x igual a 5, x igual a 8, x igual a 6. Por aí vai. Então cada x menos a média é 6, então vai ficar. Agora eu já vou botar direto, tá? 5 menos 6 menos 1. Não esquece que é elevado ao quadrado. Cada x menos a média é elevado ao quadrado. Mais 8 menos 6, 2. Elevado ao quadrado. 6 menos 6 dá 0, né? Elevado ao quadrado é 0, nem vou colocar. 6 menos 6 dá 0. Elevado ao quadrado dá 0, nem vou colocar. Né? Mais 4 menos 6 menos 2 ao quadrado. Mais 7 menos 6, 1 ao quadrado. Dividido, cuidado, quem é o n? 6. Nós temos 6 estabelecimentos aqui, ó, 6. Uma amostra. Imagina que você tenha lá um local lá que tenha, sei lá, 80 estabelecimentos. Pegou-se uma amostra de 6, tá? Supondo isso, uma população de 80 estabelecimentos, pegou-se 6 para calcular a tal variância. Então, dividido por 6 menos 1. 6 menos 1 que dá 5. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, dividido por 5. Ora, isso aqui vai dar 4 e 4, 8, 9, 10. 10 dividido por 5 vai dar igual a 2. Variância amostral 2. Beleza? Variância amostral 2. 10 dividido por 5, 2. Ok? Então nós temos a nossa variância amostral. Onde é que está? Está desse lado aqui, né? Isso aí, 2. Letra C de casa. 2. Tá? Se por acaso ele tivesse pedido qual é
a variância populacional, ou qual é a variância, né? Não falasse nada de amostra, seria 10 dividido por 6, né? 10 dividido por 6, porque o N seria 6. Tudo bem? Seria 10 dividido por 6. 10 dividido por 6 vai dar 1,66, né? 1,67 da dízima, né? Seria 1,67, tá? Então, tá vendo? Questão 1 e 2, para fixar bem essa teoria de variância. Como é que nós calculamos variância? Então tem sempre essa historinha por trás da questão, mas no fundo é calcular uma coisa qualquer, uma variância, o que seja, né? 3. Olha a historinha. A historinha que vem agora é sobre time de futebol. Gol, time de futebol. A tabela a seguir mostra o número de gols marcados pela equipe X nas partidas do último torneio que disputou. Tem a equipe X em 3 partidas não marcou nenhum gol, em 5 partidas marcou um só, 2 partidas meteu 2 gols, em 2 partidas meteu 3 gols. Tá? Qual foi o número médio de gols por partida marcado por essa equipe? Ou seja, ele está perguntando qual é a média aritmética dos gols marcados por essa equipe. Média aritmética, mas não podia ser a média harmônica ou geométrica que nós aprendemos? Poderia. Só que em questão de estatística, quando ele falar em média, lê-se média aritmética. Para ser média harmônica ou geométrica, ele tem que dizer calcule a média harmônica ou calcule a média geométrica, ele tem que falar. Se não falar nada, é a média aritmética. Então é a média aritmética de gols. Ora, só que aqui é o seguinte, eu tenho frequência, né? Esses gols marcados aqui é como se fosse o nosso XI. E o número de partidas é a frequência com que isso ocorreu, né? Porque a nossa média aritmética com frequência, lembra que nós aprendemos aqui? É um somatório de cada xi vezes f dividido pelo somatório das frequências. Era a nossa média aritmética com frequência. Tá? Porque se eu quisesse saber o número médio de gols, se eu não fizesse assim, como é que eu teria que fazer? Ó, 0, 0, 0, em 3 partidas não teve nenhum gol. Em 5 partidas teve um gol. 1, 2, 3, 4, 5. Em 2 partidas tiveram 2 gols. E outras 2 partidas tiveram 3 gols, né? Então eu teria que somar todo mundo aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria 12 valores que eu teria que somar eles daqui. É mais fácil você fazer 0 mais 0 mais 0, 0 vezes 3, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 1 vezes 5, né? 2 mais 2, 2 vezes 2, 3 mais 3, 3 vezes 2. Que foi aquela aula de distribuição de frequências que eu fiz com vocês. Então vou usar aquilo. Então vou apagar aqui, né? Até se quiser colocar aqui, completar a tabelinha aqui, ó, que nós aprendemos, como é que a gente fez? Né? Uma tabelinha assim, ó. Completa aqui bonitinho, bonitinho, bonitinho. Tá aqui x e f de i, né? Que é o que interessa pra gente. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, meia dúzia. Porque a média aritmética com frequência é dada por somatório de x e f de i, dividido pela soma das frequências. Beleza? Esse somatório de x e f de i é isso aqui. 0 mais 5 mais 4 mais 6. Né? Ok? 15. Beleza? O somatório de x e f de i é 15. É isso. 0 mais 5 mais 4 mais 6. E o somatório das frequências está aqui. 5 e 3, 8. Mais 2, 10, mais 2, 12. Somatório dessas frequências, 12. Então, 15 dividido por 12. Tá? Note que essa é a vantagem dessa fórmula. Quando nós temos números repetidos, que é o caso, se você usar essa formulinha da distribuição de frequência, da média aritmética com frequência, fica mais tranquilo de você trabalhar a sua questão. Então, 15 dividido por 12, 1,25. Né? Letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Só que lembrando que se você quiser, você pode até dar uma simplificada, se você achar um número grande, ó, por exemplo, divide por 3 em cima e embaixo, simplificar, dá 5 quartos. 5 dividido por 4, né? 1,25. Aí facilita um pouquinho a sua conta, né? Então, se por acaso você pegar uma fração com números maiores, tiver dificuldade de fazer a conta, reduz, trabalha com números menores, né? 5 dividido por 4 é uma conta, de repente, mais agradável do que 15 dividido por 12. Bom, 1,25 é a média aritmética de gols,
ou o número médio de gols feito pela equipe X. Ok? Então, questões 1 e 2 sobre variância, questão 3, média aritmética com frequência, e assim você vai vendo como é que a questão pode aparecer aí na sua prova. É nesse nível aí, é nesse estilo, melhor dizendo. Vamos ver qual é o tema da questão 4? A tabela abaixo mostra o preço médio em reais do litro de gasolina na região metropolitana do Rio de Janeiro, de julho a dezembro de 2003. Fonte IBGE, então o preço médio do litro da gasolina no Rio de Janeiro. Em julho o preço médio foi R$ 2,032, em agosto R$ 2,009, né? Em setembro R$ 2,005, por aí vai. Ok? Até dezembro. O que ele quer? Qual foi aproximadamente a mediana dos preços do litro de gasolina nesse período? A mediana. A mediana. Então vamos agora ver mediana. Bom, mediana, você tem que colocar os números em ordem crescente, né? E já está. Daqui para cá. Crescente, decrescente, tanto faz. Tem que ordenar os números, já está. Esse, daqui para cá em ordem crescente, obviamente daqui para cá em ordem decrescente, né? Sobe em ordem crescente, desce em decrescente, tudo bem. Mas os números estão ordenados, não estão embaralhados. Então, beleza. Aqui estão os números, né? Aí, nós temos uma série com 6 números, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estudamos isso. Uma série com número par de números, no caso aí tem 6, como é que a gente calcula a mediana? Bom, primeiro, separa 3 para um lado, 3 para o outro, né? 3 para um lado, 3 para o outro. A mediana daria aqui no meio. É um número que... O que é mediana? É um número que divide uma série de valores, um rol, ao meio. Ao meio. Então, 3 para um lado, 3 para o outro, está exatamente aqui no meio. A mediana, então, que eu vou chamar de MD, seria igual à média aritmética dos dois números que estão mais no centro. Dos dois números que estão mais no centro. Tá? Seria a média aritmética desses dois números que estão mais no centro. Aí você só vai ter que tomar cuidado com o seguinte. Não é o caso dessa questão. Mas você tem que tomar cuidado, que você tem que ver se os números estão ordenados ou não. Nessa questão eles estão. Então não tem problema. Mas tem questão que os números não estão ordenados. E aí vocês se enrolam todo e... Se enrolam não vê que eles estão desordenados e acham a mediana errada. Tá? Então cuidado. Os números têm que estar ordenados. Aqui já estão. Beleza. Então fazendo essa continha aqui dá 1,994. Tá? Porque 2,005 ó, somado com 1,983, você vai ter ó, 5 mais 3, 8, 0 mais 8, 8, 9 mais 0, 9, 2 mais 1, 3. Então o numerador aqui é 3,988, que dividido por 2 é 1,994. Então a mediana é 1,994, beleza? Vamos ver onde é que está isso aqui. Letra bola. Letra B de bola. Letra B de bola fecha bonito essa questão de mediana. Tá bom? Valeu? Certo, professor, pode ir. Tá bom, vamos lá. Então vamos embora. Vamos embora. Tutu. Próxima questão. Questão number 5. Mariana fez 7 ligações em seu aparelho celular. Os tempos e minutos de cada uma estão relacionados a seguir. Então, o tempo de cada um. 7 ligações, vamos ver se tem 7 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, a primeira ligação demorou 30 minutos, a segunda 15 minutos, 7 minutos e por aí vai. Sejam A, B e C, respectivamente, os tempos médios. Então, A é a média aritmética, Para ser média harmônica, ele tem que falar, ou geométrico, falou que o tempo médio é a média aritmética. B é o tempo modal, quer dizer, a moda. E C é o tempo mediano, ou seja, é a mediana dos valores do rol de tempos apresentados. O que é rol mesmo? Uma série de números. Tá? Bom, primeiro vamos lá. O que é a moda? Mais rápido. O que é a moda? A moda é o número que aparece mais vezes, o número que aparece com maior frequência. Quando você fala, vou comprar esse sapato, que o sapato está na moda, significa que o maior número de pessoas vai comprar aquele sapato, pô, está na moda. O número de que aparece mais vezes aqui é o 15, né? 2 vezes, então já matamos a moda 15. Né? Já matamos a moda 15. Beleza? Mediana. Cuidado que a mediana, foi o que eu falei,
Agora, mediana, os números não estão ordenados, você tem que ordenar. Então vamos lá, tem que ordená-los. Do menor para o maior, ou em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. 7, né? Depois vem o 15, que ele aparece 2 vezes. Depois vem o 20, o 25, o 30 e o 35. Pronto, estão ordenados. Ah, o 15 você colocou, tem que colocar 2 vezes? Tem, ele não aparece 2 vezes? Já está repetido, mas é um número, faz parte, são 7 números. Só que aqui, na questão anterior, nós tínhamos uma série par de valores, 6 números, né? O preço médio do litro da gasolina, agora nós temos 7. Mediana com uma série ímpar de valores, como é que você faz? Temos 7 números. Separa 3 para um lado e 3 para o outro. Agora sim, a mediana é esse número aqui, que divide a série ao meio. Essa é a mediana, 20. Numa série com número ímpar de valores, a mediana pertence à série, você enxerga a mediana. Numa série com número par de valores, que foi a questão 4, você não enxerga a mediana. Você tem que calcular aquela média aritmética dos 2 números que estão mais no centro. Então a mediana é esse cara aqui. A mediana é 20. A média aritmética, você vai ter que somar todo mundo. 7 mais 15, mais 15, mais 20, mais 25, mais 30, mais 35 e dividir por 7, né? Tá bom? Beleza? Então aqui você vai ter 25 mais 25, 50, com 30, 80, 80 com 20 vai dar 100, com 15 mais 15, 130, com 7, 137. 137, tá? Essa soma. E falo novamente, como falei na questão 4, falo novamente, cuidado com a mediana, tem que ver se ela está ordenada ou não, tá bom? Porque senão vai dar erro, beleza? Ok? Aí você vai achar uma mediana que não condiz com a resposta, tudo bem? Não, aqui é 147, a gente estava falando, estava somando aqui 147, né? 7 mais 15 mais 15, mais 20, mais 25, mais 30, mais 35, né? Então aqui vai dar 35 com 25, né? 60 com 30, 90, 110, isso aí mesmo. 110 com 30, 140 com 7, 147, dividido por 7, 21. 147, dividido por 7, 21. Acabou. Porque eu queria que você ordene as coisinhas aqui. Pronto, então você tem média aritmética 21, moda 15 e mediana 20. Ou seja, você pode escrever o seguinte, a média aritmética ela é maior que a mediana, que por sua vez é maior que a moda, não é? Não pode escrever assim, ó. 21, que é média aritmética, é maior que a mediana, que é 20, que é maior que a moda, que é 15. É a maneira de escrever. Ou você pode escrever assim também. Ó, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média aritmética. Ó, a moda, que é 15, né, é menor que a mediana, que é 20, que é menor que a média aritmética, que é 21. Você pode falar das duas maneiras, né? Ou você fala que 21 é menor que 20, que é menor que 15, ou que 15 é menor que 20, que é menor que 21. Tanto faz. As duas maneiras estão corretas. O que você vai ter que ver é qual o gabarito que a banca está escolhendo, né? E pelo que nós vemos, a banca escolheu esse daqui. B menor que C menor que A, que é a letra D. Né? Que é a letra D. Esse daqui estaria correto também. A maior que C maior que B, só que a banca não escolheu. Cuidado. Não é isso aqui não, tá? Esse aqui é o sinal de menor, tá? É maior. Então, letra D de dado, colocando, né? Comparando média aritmética com moda e com mediano. Tudo bem? Então fechamos a questão número 5. Bom. Beleza, agora fizemos já uma revisão, média aritmética, mediana, moda, variância, né? Vamos agora trabalhar com a tabelinha de distribuição de frequências. Leia a tabela a seguir para responder a questão 6. Idade de pessoas de uma turma preparatória para um concurso e frequências absolutas acumuladas. Então nós temos as idades das pessoas em anos. Lembra disso daqui? O que significa? Na primeira classe eu tenho pessoas com 20 até 24 anos, na outra com 24 até 28 anos,
na outra com 28 até 32 anos, na outra com 32 até 36 anos, e na última classe, pessoas que têm de 36 até 40 anos. Né? E que a frequência acumulada absoluta, ou seja, não é a relativa percentual, é absoluta. A frequência acumulada é aquela frequência que nós chamamos de Fzão I. De Fzão I na teoria. Ou seja, nós temos 20 pessoas que têm de 20 até 24 anos. Nós temos 52 pessoas que têm de 20 até 28 anos, acumuladamente falando. Nós temos 78 pessoas que têm de 20 até 32 anos de idade. Nós temos 90 pessoas que têm de 20 até 36 anos de idade. E temos 100 pessoas que têm de 20 até 40 anos de idade. Beleza, o que ele quer? Seja μ e MD respectivamente a média e a mediana das idades, qual o valor de μ menos MD? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês que, às vezes, a média aritmética, o símbolo dela também pode ser chamado de μ? μ é uma letrinha grega, falei sim. Tá? Nós chamamos de x barra, pode ser x barra ou μ, tanto faz. Tá? E MD é a mediana. Essa média é a média aritmética, né? Ele só falou a média. Então, primeiro vamos calcular, volta aqui, cadê? Aqui. Vamos calcular a média aritmética, uma instrução de frequências, e depois a mediana. Aí no final é só subtrair, né? O final tranquilo é só subtrair. Tá bom? Bom, aqui é aquilo que eu falei, né? Para calcular a média aritmética, a gente vai precisar do nosso xi, né? Do nosso fzinho de i, do xi vezes f de i, que é o que eu estou montando aqui. Então, ó, você vai precisar disso daqui, tá vendo? Aqui vai ser o seu xi, que eu já vou lembrar o que é. Aqui é o f de i, aqui o xi vezes f de i. Porque a média aritmética com frequência, que nós chamamos de x barra, na prova ele chamou de μ, tanto faz, eu falei isso. Tem duas maneiras de chamar a média aritmética, x barra ou μ. É o somatório de x e f de i dividido pelo somatório de f de i. Só que aqui, quem é xi? Gente, xi é o ponto, numa questão de distribuição de frequências com intervalos de classe, é o ponto médio da classe. É o ponto médio, x é o ponto médio dessa classe, é o númerozinho que está exatamente aqui no meio, é o ponto médio, é o ponto que representa a classe. Então, qual é o primeiro xi? Como é que você faz o primeiro xi? É o limite inferior da classe mais o superior dividido por 2. Então, 20 mais 24 dividido por 2. Né? Isso aqui dá 44 dividido por 2, 22. Tá vendo? Então, o primeiro xi é 22. 22, primeiro xi. Tá bom? O outro xi seria 24 mais 28 dividido por 2, que dá 26, né? Dá 26. Não é isso? Tá? Que dá 26. E por aí vai. 28 mais 32 dividido por 2, que vai dar 30. 32 mais 36 dividido por 2, que vai dar 34. 36 mais 40 dividido por 2, que vai dar 38. Né? Ok? Beleza? Só que uma maneira mais rápida de você calcular o ponto médio é o seguinte que eu vou te mostrar. Vou mostrar para você. Olha só. O que é o tamanho da classe que nós vimos? O tamanho da classe, né, é o limite superior menos inferior. Tamanho ou amplitude da classe, que nós chamamos de H. Né? H é a amplitude da classe, é o limite superior menos o limite inferior. Então, qual é a amplitude da primeira classe? 24 menos 20, 4. Da segunda, 28 menos 24, 4. Da terceira, 32 menos 28, 4. 36 menos 32, 4. 40 menos 36, 4. Todas as classes têm tamanho 4. Aí, o que você faz? Achado o primeiro ponto médio, 24 mais 20 dividido por 2, que dá 22, basta ir somando sucessivamente o tamanho de cada classe. Como os tamanhos são iguais, você vai somar sempre de 4 em 4, que vai dar os pontos médios. 22 mais 4, 26, mais 4, 30, mais 4, 34, mais 4, 38. Ponto. Acharia os pontos médios assim, rapidinho. Sem ter que somar o limite inferior mais superior e dividir por 2. Beleza? Esse é o bizu. Calcula o primeiro ponto médio e soma o tamanho de cada classe sucessivamente. Beleza. O que é f de i? É a frequência absoluta simples. Vê lá no
no início do curso de distribuição de frequências. É frequência absoluta simples. É a frequência não acumulada. Então, como é que você faz? Eu falei o seguinte. O primeiro número da frequência acumulada é sempre o primeiro número do Fzinho I. Sempre. Sempre. Tem 20 pessoas na primeira classe. Tem 20 pessoas que têm de 20 até 24 anos. Tá? Ok. Aí você vai desacumulando. Você faz o seguinte, ó. Você vai pegar, ó, 52 menos 20. 32. Você vai ver como vai bater. Aí você pega 78 menos 52. Vai dar o quê? 26, né? Aí você pega 90 menos 78, 12. E pega 100 menos 90, 10. Será que está certo? Vamos conferir aqui. Olha só. Vamos fazer do Fzinho partir para acumular. 20, é o início. 20 mais 32. 20 mais 32, 52. 52 mais 26 é 78. 78 mais 12, 90. 90 mais 10, 100. Né? 20, ó, acompanha aqui, 20, 20, olha o lápis, 20 mais 32, 52, mais 26, 78, mais 12, 90, mais 10, 100, beleza, a frequência acumulada, isso nós vimos aula sobre isso, vai lá atrás fazer uma revisão então, né? E aqui, nós podemos colocar, aqui embaixo se quiser colocar assim, ó, aqui, abre aqui, ó, uma perninha aqui e coloca aqui total. Total. Aí eu vou mostrar o seguinte. Na fórmula da média aritmética aparece Fzinho somatório de F. Ou seja, eu posso simplificar. Posso sim. Os Fzinhos aqui, quando eles forem todos divididos por um número, eu posso simplificar, posso dividir. Porque na hora que eu dividir aqui, a soma também vai estar dividida. Então não vai alterar esse valor aqui. Não vai alterar o valor de cima. Tá? Porque se eu dividir todos os Fzinhos por 2, por exemplo, que eles são divididos por 2, a soma também vai estar dividida por 2. Então não vai alterar. O numerador vai estar dividido por 2 e o denominador também. Não vai alterar em nada a conta. Né? Por exemplo, se eu tiver 16 dividido por 2, por 8, que dá 2, né? E eu dividir por 2 em cima e embaixo, divide por 2 em cima, vai ficar 8. Divide por 2 embaixo, vai dar 4. Ou dividido por 4 dá 2 também, não altera a conta, tá vendo? Se aqui eu dividir por 2 e aqui eu dividir por 2, mantém o mesmo resultado. 16 dividido por 8 é igual a dividido por 4. Então se eu dividir por 2 todos os Fzinhos, aqui vai estar dividido por 2. Mas a soma também vai ficar dividida por 2, então não vai alterar a conta. Então eu posso simplificar os Fzinhos que não vai alterar a minha média, não vai alterar. Então esse é o bizu. Então nós podemos simplificar. Ó. Você pode simplificar e dividir todo mundo por 2, para trabalhar com números menores. Então você 20 dividido por 2 dá 10, 32 por 2 16, por 2 13, por 2 6, por 2 5. Pronto, trabalha com números menores. Né? E a soma vai dar 10 mais 6, 26, mais 13, 39, né? Mais 6, 45, mais 5, 50. A soma vai dar 50. Se não simplificasse, se você somar esses daqui, 20 mais 32, mais 26, mais 12, mais 10, vai dar 100. Tá? E aí sim você faz o... Deixa eu pegar a caneta aqui. Aí sim você faz o xi vezes f de i. Tá? Faz o xi vezes f de i. Beleza? Então vamos fazer aqui o xi vezes f de i. Aqui você vai ter 22 vezes 10, 220. Né? Lá você vai ter 26 vezes 16, que vai dar 6 e 6, 36, 416. Aqui você vai ter 30 vezes 13, né? 30 vezes 13 você vai achar 390. Aqui você vai ter 34 vezes 6, 34 vezes 6, 6 vezes 4, 24, vai 204. Aqui você vai ter 38 vezes 5, né? 5 vezes 8, 40, vai 490. Somando tudo, 190, mais 204, mais 390, mais 416, mais 220, você vai achar 1720. 1720. Beleza? Ok? Então, você pode simplificar os Fzinhos.
Até aconselho que simplifique, né? Porque além de não alterar a sua conta, você vai fazer conta menor, né? Que 1420, né? 1420. 1420, ok? Você vai fazer a conta menor, beleza? Ok? Então a média aritmética vai ser 1420 dividido por 50. Corta esse zero com esse zero. 1420 dividido por 50 é a mesma coisa que 142 dividido por 5. Mesma coisa, 28,4. 28,4, ok? Que é o valor da média aritmética, tá? Se você trabalhar com os Fzinhos 20, 32, 26, 12, 10, você vai achar 28,4 também, tá bom? Agora o xi são todos divisíveis por 2. Posso simplificar? Posso colocar aqui 11, 13, 15, né? 17, 38 dividido por 2. Posso colocar 19? Pode. Só que não tem x embaixo. Então, se você dividir todos os x por 2, a sua média vai ficar dividida por 2. Aí você tem que lembrar que no final tem que multiplicar por 2, tá? Se você quiser fazer isso, divide todos os x por 2. A sua média, que é 28,4, vai ficar dividida por 2. Você vai achar 14,2. Aí você vai ter que multiplicar por 2. Então pode simplificar o x? Pode, mas atenção! Se você simplificar o x no final, você vai ter que acertar. Então divide todos os x por 2, a média vai ficar dividida por 2. No final você tem que multiplicar a média por 2. Divide todos os x por 3, a média vai ficar dividida por 3. No final você vai ter que ajustar e multiplicar a média por 3, tá? Beleza? Então achamos a média aritmética 28,4. Ele quer a mediana, né? Ele quer a mediana. Beleza, então vamos lá, achar a mediana. Então a média aritmética, vamos botar aqui, nossa média aritmética, que ele chamou de mi na prova, 28,4. Tá bom. Então vamos achar a mediana. Para achar a mediana, eu não vou precisar disso aqui. Eu não vou precisar disso aqui. Eu vou precisar dessas duas colunas aqui. Tá? Nosso Fzão, I, que ele já deu. Então vamos lá. Mediana. Mediana das idades é a mediana que corresponde, está lá no meio da série, né? Está lá no meio da série. Tá? Nós já vimos que a soma das frequências, é real, sem simplificar, é 100. Né? É 100. Que a beta dava 50, né? A soma dos F's. Aqueles Fzinhos que eu apaguei, soma os Fzinhos sem simplificar, dava 100. Tá bom? 20 mais 32, lembra? Dava 100. Beleza. Metade deles é 50. Tá. Aí olha só. Onde é que está o 50? Está entre o 20 e o 52. Então você vai marcar o seguinte, ó, marca esse 20, esse 24, o 28 e o 52. Você vai fazer o seguinte, olha só. Aqui é uma coluna que eu vou chamar de Fzão, e aqui limite superior da classe, que é o maior número da classe. Então olha só. Eu tenho 20 pessoas que têm até 24 anos, né? De 20 até 24 anos, marca, tá aqui. Eu tenho 52 pessoas, acumuladamente falando, que tem de 20 até 28 anos. 28. Ora, eu tenho metade das pessoas, que é 50, que está entre 20 e 52, que tem de 20 até uma idade que está entre 24 e 28, que eu vou chamar de idade mediana, de MD, porque corresponde à metade das pessoas. Então eu tenho 100 pessoas, separa 50 pessoas por lado, por outra, a mediana é a idade daquela pessoa que está no meio. Tá? A idade mediana é a idade da pessoa que está lá no meio. Tá bom? Então eu tenho 20 pessoas que têm de 20 até 24 anos de idade, 52 pessoas que têm de 20 até 28 anos de idade, e 50 pessoas, que é metade, né, do total de pessoas, que está entre 20 e 52, que tem de 20 até uma idade que eu vou chamar de mediana. Então a técnica é a seguinte, você vai pegar metade somatória das frequências, absoluta simples, não é acumulada, e vai na coluna da frequência acumulada e vê os dois números mais próximos desse somatório, desse número aqui, dessa metade do somatório de FD. Tudo bem, 50 entre 20 e 78, né? Eu sei que tá, mas você vai pegar os dois números mais próximos.
da metade do somatório das frequências. Dois números mais próximos é de 20 até 52. Né? Entre o 20 e 52. A mediana, então, você vai fazer o seguinte, isso aqui chama-se interpolação linear. É esse, vai cair numa regra de 3. Esse menos esse está para esse menos esse. Seta grande está para seta grande, assim como seta pequena, 50 menos 22, está para a seta pequena, mediana, menos 24. Então, vamos lá. 50 menos 22 vai dar 32, né? 28 menos 24 dá 4. 50 menos 20 dá 30. E mediana menos 24. Pronto. Então, mediana menos 24 é como se fosse um x. Né? Como se fosse um x. É igual a uma regra de 3 é um produto cruzado, esse vezes esse, 30, vou botar aqui 30 vezes 4, dividido por 32. Né? Se você quiser dar uma simplificada, 4 dividido por 4 dá 1, 38 dividido por 4 dá 8. Né? Então ficaria assim, ó. Aqui embaixo, mediana menos 24 é igual a 30 vezes 1, que é 30, dividido por 8. Né? Ok? Tudo bem? Então já fica uma continha mais agradável. Né? Simplificar tem as suas vantagens, concorda? Aí 30 dividido por 8 vai dar 3,75. Né? Mas cuidado! A mediana que você quer, o menos 24 é para o outro lado trocando de sinal. Então é 24 mais 3,75, ou seja, 27,75. Né? Então vou botar aqui. Então a mediana ela é 27,75. Então a mediana nós calculamos através de uma interpolação linear, que no fundo cai numa regrinha de 3. Né? Cai numa regrinha de 3, beleza? Ok? Bom, achado a média mediana, acho que a gente já pode responder a questão. Ele quer, vamos lá, ele quer a diferença entre elas, entre a média e a mediana. Então a média 28,4 menos a mediana 27,75, isso dá 0,65, né? Na hora que você subtrair, eu coloco 28,4 e 28,40, né? Tá? Menos 27,75, vírgula embaixo de vírgula, 0,65, onde é que está? Letra B de bola, letra B de bola. Ok? Letra B de bola. Então, vamos apagar aqui. Então essa questão, né, serviu justamente para gente, para você poder ver como é que trabalha com uma distribuição de frequências, né? Mediana, interpolação linear, média aritmética tem que fazer a coluna do Fzinho I para XI, Fzinho I, né? A mediana não, a mediana só trabalha com essa coluna aqui, com essas duas colunas, né? As classes e o Fzão. Então, foi boa questão para você rever esses conceitos teóricos, tá? Que deu a letra B 0,65. Aí, né, evidente aqui, nessa tabela, você tem que prestar atenção, tudo bem, aqui são as classes, né? Nessas colunas aqui, o que ele está dando? Frequência acumulada. Se ele falasse frequência absoluta simples, aí seria o Fzinho. Porque ele não vai dizer na sua prova Fzão, Fzinho. Pô, ele vai dar um nome. Então você tem que saber os nomes. Que coluna é essa? É Fzão, Fzinho, percentual não é, tá? Que foi o início da aula de distribuição de frequências que eu mostrei esses tipos de frequências. Dei um exemplo numérico. Fechou comigo? Show de bola, maravilha, fechamos essas questões.